Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área para nós fazermos a análise hiper, ultra, mega detalhada dessa questão, a questão de número 130 da prova do Enem PPL, ou também chamado Enem Segunda Aplicação, ano 2021, caderno amarelo. Galera, vamos estudar o assunto dessa questão? Eu quero, com essa questão, ensinar para vocês o estudo analítico das questões, ou o que muitos estão falando agora de estudo ativo. Vamos ler o enunciado para a gente entender o que essa questão está falando e quais são os conhecimentos, a aula que eu posso dar para vocês referente à temática envolvida. Bom, o enunciado começa dizendo o seguinte: a figura é uma representação esquemática de uma estação de tratamento de água. Nela, podem ser observadas as etapas que vão desde a captação em represas até a distribuição à população. No intuito de minimizar o custo com o tratamento, foi proposto a eliminação da etapa de adição de hipoclorito de sódio, e o resultado foi comparado com o da água tratada em todas as etapas. Caso fosse aceita a proposta apresentada, qual seria a mudança principal observada na qualidade da água que seria distribuída às residências? E aí nas opções de respostas nós temos presença de gosto, presença de cheiro, elevação da turbidez, redução significativa do pH ou elevação do teor de bactérias. Galera, muito bem. Para nós começarmos a nossa aula sobre o assunto envolvido na questão, vocês entenderam que a temática principal aqui que nós estamos vendo no enunciado é a questão do tratamento de água, que a gente vai começar então na primeira parte da nossa aula abordando justamente isso, tratamento de água. Mas num segundo momento, eu queria falar para vocês sobre as características dessa substância aqui, ó, hipoclorito de sódio. Então a gente vai dividir a nossa aula em duas partes. Professor, o senhor vai dar uma aula dos temas envolvidos na questão? Sim, é isso que é estudativo por questões. E essa é a melhor, não é uma das, é a melhor maneira de você se preparar para a prova do Enem. Então você, meu querido aluno que está estudando para o Enem e quer complementar essa preparação com resolução analítica de questões, ó, o que mais tem aqui no canal é esse tipo de material. Então vamos lá, galera. A gente começa a nossa aula falando sobre tratamento de água. O Enem, ele já deu aqui um esquema que eu vou inclusive aproveitar esse desenho, né? Eu estava pensando em fazer um esquema aqui ao lado, mas eu vou aproveitar esse desenho aqui que a gente já consegue tirar muita informação. Bom, primeira coisa que eu preciso falar para vocês sobre tratamento de água. Essa temática, gente, ela é muito atual e muito importante, porque vocês sabem que basicamente nós já estamos vivendo e vamos viver de uma forma muito mais intensa nos próximos anos, nas próximas décadas, crises hídricas, tá? Crises de abastecimento, dificuldade em você achar água potável. Em muitas regiões isso está ficando cada vez mais escasso, então é uma problemática que tem se trabalhado muito. Como o Enem ele é uma prova que pega esses problemas que estão acontecendo no mundo, no país e transforma isso em questões, é muito importante você entender justamente essa questão de tratamento de água. Existe uma diferença, galera, de tratar água para tratar esgoto. Esse é um primeiro detalhe que eu queria falar para vocês, tá? Existe a estação de tratamento de água, que é a ETA, Estação de Tratamento de Água, e existe a ETE, que é a Estação de Tratamento de Efluentes, efluente, esgoto, tá? Não confunda uma coisa com a outra. Bom, estação de tratamento de efluente, já gravei vídeo aqui no canal com a resolução de algumas dessas questões do Enem, que falava sobre esgoto, aí nessa questão falava de esgoto, eu já meti então o conhecimento de estação de tratamento de efluente. Como a gente vai trabalhar então com estação de tratamento d'água, eu vou restringir então a minha explicação para essa temática que é a temática envolvida na questão. Reforço sempre para vocês, esse assunto, essa questão nunca mais vai se repetir no Enem, mas o assunto envolvido nela sim, o assunto é cíclico.
Professor, como é que começa o tratamento? Bom, antes de iniciar o tratamento, eu tenho que te explicar outras coisas também. Isso é importante para contextualizar e não é enrolação, tá, gente? Isso é muito importante vocês compreenderem. Para você tratar a água, isso vai depender de onde essa água foi tirada, tá? Existem águas que são águas de mananciais, águas subterrâneas, aquela que você cavou um poço, foi lá e buscou no lençol freático essa água. Bom, se não houver nenhum tipo de fossa próximo a essa fonte, se não houver nenhum tipo de contaminação nessa água, muitas das vezes essa água nem precisa de tratamento. Águas de fontes subterrâneas. Em alguns casos, você pode até fazer ali uma leve desinfecção com cloro, fazer uma correção de pH se for necessário e já distribuir para a população. Porque essas águas, pelo fato delas estarem abaixo da superfície, elas são protegidas, entre aspas, da ação humana, tá? A não ser que o cara cave uma fossa ali e não tem jeito, tá? Mas de um modo geral, essas águas elas são protegidas. Agora, águas de superfície, essas vão precisar de um tratamento um pouco mais rígido, devido ao fato dessas águas muitas das vezes estarem contaminadas ou não serem águas ali que são um pouco mais sujas, então você precisa de um tratamento especial. Um detalhe que é importante, galera, as fases que nós utilizamos para tratar água, elas vão depender muito do grau de contaminação daquela água. Então, isso aqui que eu vou explicar para vocês é para você tratar água. Aquela água ali que pode até ter uma contaminação levinha, mas durante o processo de tratamento, beleza, ela vai sair límpida, potável, tranquila. Agora, quando a água ela recebe uma carga muito grande de esgoto, de efluente, e você vai aplicar essa sequência de métodos, isso aqui não vai deixar a água limpa. Quem de vocês lembra, já tem um certo tempo, daquele episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, de uma molécula que ficou muito famosa e foi muito falado à época, que é a tal da geosmina? Se você lembra desse episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, até mesmo se você, meu querido aluno, for do Rio de Janeiro, coloca aqui para mim nos comentários se vocês lembram desse caso. A água que estava sendo distribuída para a população carioca estava tão suja, mas tão suja, né? A fonte que eles estavam pegando para tratar, que o tratamento convencional não estava dando conta, galera. E essa água estava chegando para a população carioca com um grau de contaminação muito alto. E a geosmina é uma molécula produzida por alguns tipos de bactérias, se não me falha a memória, cianobactérias, e essa substância ela gera um odor e um cheiro muito forte na água. Então muitas pessoas estavam reclamando de um odor, de um cheiro, muitas pessoas estavam tendo contaminação, estavam indo parar em hospital porque aquela água estava extremamente contaminada. Professor, mas ela passou pelo tratamento? Passou, galera. Só que a fonte de onde os caras estavam tirando aquela água para tratar estava recebendo tanto esgoto, que já não era mais tratar água, era tratar esgoto. Vocês estão entendendo? Por isso que a gente precisa conservar os mananciais hídricos, galera. A gente precisa conservar esses recursos hídricos, porque senão os métodos convencionais não se aplicam. Bom, considerando que nós vamos tratar uma água de superfície, aquela água que tem um grau de contaminação um pouco maior do que a água subterrânea, a primeira etapa, como está sugerindo aqui, galera, é a captação. Isso é meio óbvio, né? A água precisa ser captada. Então, existem tubulações, bombas que sugam essa água e vão levar essa água para a estação de tratamento, tá? Nessa primeira fase, após a captação, vai acontecer, galera, uma parada aqui chamada coagulação e floculação. Coagulação e floculação. Professor, o que seria essa coagulação e floculação? A coagulação, galera, ela consiste em você adicionar à água uma substância chamada sulfato de alumínio. O senhor acha que é importante eu lembrar essa substância, professor? Tudo que eu estou falando para vocês nesse exato momento, gente, é fundamental. Não esqueça nada.
Cada detalhe é importante, até o nome das substâncias. Sim, eu não estou exagerando, tá bom? Então, nessa etapa é adicionado sulfato de alumínio. Mas antes, vejam bem, antes da etapa de floculação, existe uma etapa que é opcional, isso vai depender do pH da água, que ela é chamada de pré-alcalinização. Eu vou colocar aqui nesse cano, tá? Que é como se fosse antes da floculação. Existe uma etapa aqui que é opcional, ela é chamada pré-alcalinização. Professor, o que é pré-alcalinização? Você precisa alcalinizar a água antes de iniciar a sequência de tratamento. Você não pode simplesmente chegar já jogando sulfato de alumínio. Essa água ela tem que estar alcalina. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu moro aqui em Manaus, não sei se vocês sabem, mas as águas amazônicas elas são águas ácidas. Por quê, professor? Porque quando a água cai na floresta, o que você tem ali basicamente é aquela água carregando a matéria orgânica em decomposição. E essa matéria orgânica, quando ela está em decomposição, ela produz ácidos derivados do humus, daí o nome ácidos úmicos. São ácidos orgânicos, tá, gente? E aí isso faz com que essas águas amazônicas elas sejam águas ácidas. Então, se essa água é ácida, ela não pega tratamento. Você precisa pré-alcalinizá-la. E a pré-alcalinização acontece adicionando à água uma substância de caráter alcalino, que é o óxido de cálcio, CaO, mais conhecido pelo nome de cal. Não tem muito tempo um vídeo aqui no canal que eu falei para vocês disso aqui, da cal, tá? Se não me falha a memória, foi no vídeo anterior a esse, tá? A cal, que é o óxido de cálcio, o nome dela é cal e a fórmula é CaO. Então é bem fácil de você fazer essa associação. Lembrem-se que o óxido de cálcio é um óxido da família 2 da tabela periódica, ou seja, ele é um óxido básico. Quando ele entrar em contato com a água, ele vai formar uma base, tá, gente? Então, essa cal, em contato com a água, porque você vai jogar ela na água, obviamente, ela vai virar um hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio é uma base. Opa, eu alcalinizei o meio. Beleza. Professor, e se a água se a fonte que essa água for captada já for uma água alcalina, há necessidade dessa pré-alcalinização? Não. Se a água já for uma água alcalina, essa etapa é dispensável, tá bom? E aí na sequência então, galera, depois que você fez a pré-alcalinização, se necessário, você vai lá e joga sulfato de alumínio. E professor, por que o meio tem que estar básico para a gente jogar o sulfato de alumínio? Ao invés de eu explicar para vocês com reação, que é o que geralmente você vê nos livros e nas aulas, eu vou dar uma visão para vocês bem mais ampla, tá? Sulfato de alumínio. Por que essa substância, tá, galera? O sulfato de alumínio, ele é um cara que tem os íons alumínio. Vocês concordam comigo? Aqui tem íons Al3+, tá? Esses íons Al3+, que estão na solução, quando eles encontrarem a hidroxila de um meio básico, porque lembre-se que essa água ela é uma água alcalina, você vai formar aqui, galera, o hidróxido de alumínio, o AlOH3. Não estou preocupado aqui com o balanceamento, tá? Entenda apenas que a hidroxila se combina com alumínio para formar hidróxido de alumínio. E o hidróxido de alumínio, galera, é uma base praticamente insolúvel na água. E ela tem uma consistência na água que lembra um formato meio de um gel, alguma coisa parecida com isso. E ela vai fazer o que, galera? Ela vai abraçar a sujeira. Deixa eu voltar aqui. Ela vai abraçar a sujeira que está em suspensão na água, aquelas partículas de natureza coloidal. Então, qual é a função da coagulação e floculação? Pegar aquela água que ela é uma água que tem uma certa turbidez, ou seja, ela está ali uma água não totalmente translúcida. Você pega, por exemplo, aquela água e coloca ela contra a luz do sol, você vê que ela é uma água meio opaca. Então, existem substâncias químicas ali que não estão plenamente dissolvidas na água, é o que nós chamamos de coloides, né? E você tem ali vários coloides. A coagulação, gente, qual é a diferença da coagulação para a floculação? A coagulação, como o próprio nome sugere, é a formação do coágulo. E o hidróxido de alumínio é como se fosse esse coágulo. Então, a coagulação nada mais é do que a reação de formação do hidróxido de alumínio.
Você pega o sulfato de alumínio, que tem os íons Al3+, e em meio alcalino esses íons irão se combinar para formar o hidróxido de alumínio, que é o coágulo, é o gelzinho, é o cara que vai começar a abraçar as partículas de natureza coloidal. E professor, e o que vai acontecer depois que ele abraçar essas partículas? Vai acontecer, galera, o processo de floculação, que é justamente esses coágulos irem se unindo cada vez mais. Então, na coagulação, você forma o gelzinho, que é o hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio começa a agarrar a sujeira, que é o processo de floculação propriamente dito. Então, você está ali agarrando a sujeira, agarrando a sujeira, agarrando a sujeira. Depois que você agarra aquela sujeira, aquelas partículas de natureza coloidal, aquilo ali vai virar uma massa de sujeira e o hidróxido de alumínio, que precisa ser deixada em repouso para que ocorra o processo de decantação. A decantação, gente, a função dela é tirar a sujeira bruta. Aquela sujeira mais bruta da água, ela é removida ali na sequência no processo de decantação. Então, depois que a água passa pelo processo de decantação, você percebe nitidamente que o aspecto visual dela é muito mais limpa do que aquela água que chegou na estação de tratamento. Então, aquela água que chega na estação de tratamento é uma água ali que tem uma certa coloração, pode ser uma água um pouco amarelada por causa do colóide ou uma água um pouco mais escurecida. Quando ela passa pelo processo de decantação, ela já está muito mais limpa. No entanto, vale ressaltar que a decantação, gente, ela não tira tudo, porque existem partículas que vão ainda continuar em suspensão. E aí você precisa de uma limpeza mais fina. Por isso que na sequência vem a etapa de filtração. A filtração ela vai remover aquela sujeira mais delicada que a decantação não conseguiu remover. Importante destacar para vocês, galera, que a água, depois que ela passa pelo processo de filtração, em termos de aspecto, de visual, ela já está ultra mega limpa, ela fica cristalina depois que ela passa por esse processo de filtração. A filtração, na estação de tratamento, os caras tentam imitar a filtração que acontece com a água na natureza. Então, por exemplo, quando a água da chuva cai, que ela vai parar lá no lençol freático, ela vai passar ali por camadas de areia, de cascalho, pedras, enfim, até chegar no lençol freático e chegar uma água limpa. Então, o que os cientistas tentam fazer aqui é imitar com várias camadas, areia, pedregulhos, enfim, para tirar toda essa sujeira. Uma coisa que eu preciso falar para vocês também é que uma dessas camadas do filtro é carvão ativo ou carvão ativado, tá? Você pode falar de carvão ativo ou carvão ativado. Você pode usar qualquer um dos dois termos, legal? Professor, o que é o carvão ativo? O carvão ativo ou carvão ativado, ele é um material poroso e ele serve para adsorver moléculas orgânicas que estejam eventualmente na água e que são moléculas odoríferas. Elas dão gosto para a água. Sabe aquela água com gosto, quando você toma, nossa, que água horrível, ela está com gosto, tá? Provavelmente ela não passou por um filtro de carvão ativado, porque o carvão ativado ele remove esses odores, essas moléculas orgânicas. E ele remove por quê, galera? Porque o carvão ele é um material poroso. O carvão ele é constituído de carbono, que é um material de natureza apolar. Olha só tanto detalhe que eu estou dando para vocês. O Enem poderia fazer uma pergunta só disso aqui, ó, de carvão ativado. Quer dizer, não tem nada a ver com a questão de forma direta, mas como o meu objetivo, a minha proposta com vocês é entregar muito mais do que a própria questão está pedindo, fazer um trabalho diferente de qualquer outro canal aqui do YouTube, eu já estou falando para vocês de carvão ativado. E aí o carvão ativado, ele é um material, não esqueçam disso, tá? Ele é um material poroso, ele é constituído de carbono, é um material apolar e remove as moléculas orgânicas, porque vocês sabem que moléculas orgânicas, via de regra, elas tendem a ser apolares, então o carvão ele consegue adsorver essas moléculas através de interações do tipo de polo induzido, porque, mais uma vez, carvão ativado é material poroso
Esse material poroso, ele remove a sujeira por adsorção, que é uma retenção na superfície, tá? Essa adsorção ocorre por meio de interações do tipo dipolo induzido, tá? Dipolo induzido, que é basicamente uma interação entre moléculas de baixa polaridade. Beleza. Depois que a água passou pela filtração, ela tá límpida, tá sem gosto, tá quase pronta para ser distribuída. Mas na sequência, galera, é necessário passar por uma etapa de desinfecção. A desinfecção, como o próprio nome sugere, quer dizer você desinfetar a água, matar micro-organismos que tenham nela. Qual é a substância utilizada na desinfecção, professor? Cloro, tá? O que mata o bicho da água, micro-organismos, é cloro. Cloro principalmente na forma de hipoclorito de sódio, que é um sal e é o principal componente da água sanitária. Inclusive, a segunda parte da explicação vai ser justamente falar sobre hipoclorito de sódio, não é isso? Então daqui a pouco eu volto aqui com vocês, né? Ainda nesse vídeo, logicamente, para a gente falar de hipoclorito de sódio, tá? Então o cloro ele serve para matar os micro-organismos. Alcalinização por quê? Porque você precisa fazer a correção do pH antes de distribuir para a população. Porque durante esse tratamento pode ser que a água ela tenha adquirido um caráter ácido novamente. Então você coloca ali um pouco de cal, é a chamada pós-alcalinização, tá? Para que a água fique levemente alcalina. Fluoretação, tá? A fluoretação, como o próprio nome diz, significa adicionar flúor à água, geralmente na forma de fluoreto de sódio. Mas para que serve a fluoretação, professor? Norma da Organização Mundial de Saúde, tá, gente? A água precisa ter flúor, porque muitas pessoas bebem essa água e para você minimizar a incidência de cáries, é importante que a água tenha um certo teor de flúor. E aí pronto, fez a fluoretação, a água aqui ó, já está sendo bombeada e vai ser distribuída para as pessoas. Então essa é a sequência base de tratamento de água. Lembrando que isso pode ter algumas oscilações, tá, gente? Dependendo da região, do tipo de água que é tratada, mas a grosso modo o método é esse aqui. A outra parte da aula que eu queria falar para vocês é que ele fala, no intuito de minimizar o custo com o tratamento, foi proposta a eliminação da etapa de hipoclorito de sódio. Professor, onde é que está a etapa do hipoclorito de sódio? Vejam que ele não falou. E essa etapa está aqui, tá, gente? É na desinfecção. Você teria que ter uma noção de tratamento de água para responder essa questão, tá? Então, você faz aqui a desinfecção da água. O que a desinfecção faz, galera? O que o hipoclorito de sódio faz? Vamos falar agora sobre esse carinha aí, tá? Primeiro que eu preciso que vocês saibam que esse nosso amiguinho aqui, tá? Ele é um sal. Então significa que quando ele é jogado em água, ele vai produzir o íon sódio e o íon Cl-, que é o hipoclorito. Daí o nome desse sal ser hipoclorito de sódio, tá? Hipoclorito de sódio. O Cl- é o ânion hipoclorito, tá? O nome desse amiguinho aqui é ânion hipoclorito. Galera, o que acontece? O hipoclorito de sódio, ele é um alvejante, tá? Alvejante. E ele, além de ser alvejante, ele é um desinfetante, tá? Alvejante, desinfetante. Professor, o que significa alvejante? O que é desinfetante? Desinfetante significa mata bicho. Alvejante, galera, significa que ele tem a capacidade de branquear os tecidos. Muitas vezes você já deve ter, de repente, pego uma blusa branca e, pô, manchei a minha blusa branca aqui. Bota de molho na água sanitária para ela tirar aquela mancha, tá? Se a sua blusa ela for uma blusa com cor e você botar na água sanitária, todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? Vai manchar porque a água sanitária vai desbotar aquele tecido. Você já parou para se perguntar como que ela faz isso ou por que ela faz isso, tá? O que acontece, galera? Desinfetante significa a capacidade de matar micro-organismos. Então, esse sal, que é o hipoclorito de sódio, quando ele entra em contato com um micro-organismo, uma bactéria, enfim, ele destrói ela totalmente, destrói a membrana plasmática dela, porque essa substância, ela é um forte
oxidante. Anota isso, não fica só me olhando, anota, gente, tudo que eu estou falando para vocês aqui, porque pode aparecer na tua prova do Enem, tá? Pode e vai aparecer. É um forte oxidante. Professor, o que significa forte oxidante? Oxidante, agente oxidante. O agente oxidante é a substância que induz a oxidação da outra substância. Ela vai oxidar quem estiver em contato com ela. Então, quando o hipoclorito de sódio entra em contato com a bactéria, ele oxida a bactéria, destrói, já era a bactéria. Quando o hipoclorito de sódio ele entra em contato com os tecidos, ele oxida o pigmento. E oxidar significa destruir. Ele destrói aquele pigmento. Aí você vai ter uma blusa despigmentada. Quer ver uma experiência bem legal que você pode fazer na tua casa? E essa é bem legal mesmo. Vamos pegar um material extremamente pigmentado, porque a teoria funciona assim. Você pega um material muito pigmentado, que tem uma carga de pigmento muito grande, e você joga água sanitária nele. Como a água sanitária é um alvejante, a tendência é que ela vá despigmentar esse material. Diz para mim um exemplo aí, professor, de um material bastante pigmentado. Refrigerante do tipo cola, tá? Acho que não pode falar o nome aqui, enfim. Refrigerante do tipo cola, aquele escurão, pois é, aquilo tem uma carga de pigmento muito grande. Experimenta pegar esse refri do tipo cola e jogar água sanitária nele para você ver. Faz esse experimento num copo transparente. É óbvio que você não vai tomar isso depois, pelo amor de Deus, tá? E aí você me marca no Instagram, tá? Quem me marcar no Instagram, fizer isso e me marcar, pode ter certeza que eu vou repostar, tá bom? Lembra que meu Instagram, professor Diego Fares, tudo junto, tá bom? E aí você filma lá, ó, o líquido escurão, aí você joga água sanitária. O que vai acontecer, professor? Não sei. Você vai ter que fazer para poder me dizer o que vai acontecer. E você vai ver o impacto ali. Caramba, como tinha pigmento aqui. E por que houve aquela mudança de cor, professor? Porque o hipoclorito de sódio é um forte oxidante. Ele oxidou o pigmento daquela bebida. Então a função dele é essa. E professor, mas por que ele tem essa capacidade muito voraz de oxidar? A explicação para isso, gente, em parte, está no NOx do elemento cloro aqui, ó. Cara, esse negócio de dar aula assim, eu acho muita loucura, porque, vejam, já estou puxando outro assunto, NOx, tá? Eu falei de tratamento de água, estou falando de sal, das características do sal, estou falando de oxidação, já puxei NOx e assim vai, tá? Estudo ativo por questões, meus queridos. Aprenda isso e serás feliz, meu querido aluno. Olha só, hipoclorito. Esse aqui, gente, é o ânion hipoclorito. Qual é o NOx do cloro no hipoclorito? Vamos lá? O NOx do oxigênio é -2. -2 só tem um oxigênio, então aqui vai dar -2. Como é um íon, a soma das cargas dos íons tem que dar -1. Para dar -1, todos concordam comigo, então, que a carga do cloro aqui tem que ser +1, né? +1 menos 2 vai dar -1. +1 dividido para um cloro, porque só tem um cloro, significa que o NOx do cloro no hipoclorito é +1. E +1, galera, é um NOx relativamente alto para o cloro. O cloro ele é um elemento, lembrem-se, ele tem 7 elétrons na camada de valência, né? Geralmente ele fica mais estável na forma de íon cloreto, então, que é o carga -1. Aqui o hipoclorito tem um cloro com NOx um pouquinho mais alto. E aí, quando um elemento ele tem um NOx mais alto do que ele gostaria, vamos dizer assim, ele vai tender a sofrer redução para baixar o NOx dele. Só que para ele reduzir, ele tem que oxidar alguém. Então ele vai oxidar quem? Quem estiver em contato com ele. Por isso que ele é um forte agente oxidante, tá, gente? Isso é explicado em parte por causa do número de oxidação do cloro. Então essas são as características dessa substância, do hipoclorito de sódio. E agora, respondendo à questão, vejam se vocês já conseguiram chegar na resposta, ó. No intuito de minimizar o custo com o tratamento. Então, eles querem reduzir o custo. Foi proposta a eliminação da etapa de adição de hipoclorito de sódio. Eles não vão mais adicionar, então, o hipoclorito de sódio. Princípio ativo da água sanitária, tá? O cloro lá que você usa para limpar a piscina, para não deixar a água da piscina verde, cheia de bactéria, ó. Cloro, hipoclorito. E o resultado foi comparado. Caso fosse aceita a proposta, ou seja, caso realmente eles eliminassem a adição de hipoclorito, qual seria a mudança principal que você observaria na qualidade da água? Água sem hipoclorito, o que você iria observar? Presença de gosto? Talvez, tá? Mas assim,
O gosto, galera, ele é principalmente eliminado aqui na etapa da filtração com carvão ativo, né? Então, eu diria que tá, a água sanitária ela pode até contribuir um pouquinho para destruir essas moléculas com gosto, mas a função principal do carvão ativado já é essa, tá? Presença de cheiro, não, o cheiro, né, com ou sem hipoclorito, não é essa a função dele. Elevação da turbidez, não, a gente lembra que turbidez, que é aqueles colóides que deixam a água um pouco opaca, já foram eliminados logo aqui no começo, ó, depois da decantação, filtração, a água já ficou limpa, tá? Redução significativa do pH, não, a função do hipoclorito não é promover variações de pH. Elevação do teor de bactérias faz todo sentido, porque se essa substância é desinfetante, desinfetante mata bicho, mata micro-organismos, se você elimina a etapa de adição de hipoclorito de sódio, a principal mudança que você vai observar na qualidade da água é a elevação do teor de bactérias. Você vai ter muitas bactérias uma vez que aquela água não foi tratada com cloro. Então, a alternativa correta é a letra E. Feito então toda a explicação do conteúdo da questão, dos conteúdos anexos e cada uma das alternativas. A pergunta é: gostaram do vídeo, galera? Se gostou, não esqueça de deixar o like. Tem gente que assiste o vídeo todinho, né? Até na hora da despedida do vídeo já vai indo embora. Pô, ajuda o professor aí, galera. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like. Não esqueça de deixar aqui nos comentários. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa questão. Se vocês sabiam tudo, alguma coisa foi novidade. Eu adoro ler os comentários aqui dos vídeos. E se você quiser realmente ajudar o canal, é só compartilhar esse vídeo com seus amigos aí, ó. Galera que está se preparando para o Enem, ó, o professor Diego faz uma resolução bem legal aqui, analisando todos os itens de cada questão. Compartilha, porque você compartilhando o canal cresce. Quando o canal cresce, quem ganha é você mesmo, meu querido aluno, que ganha conteúdo gratuito e de qualidade, beleza? Vou ficando por aqui, muito em breve eu volto para, se não me falha a memória, depois dessa já é a última questão aqui para a gente fechar a saga Enem PPL 2021. Grande abraço a todos vocês, meus queridos, e até a próxima. Valeu!